Meus irmãos, nessa manhã nós ouviremos o nosso Deus falar conosco no capítulo 23 de Jeremias, mas a perícope a ser lida e pregada será do versículo 1 ao versículo 8. Do versículo 1 ao versículo 8 do capítulo 23 de Jeremias, texto que será lido e também proclamado nessa manhã, se Deus quiser. Ouçamos a voz do nosso Deus falar conosco mais uma vez, pela sua palavra que é inspirada por Ele. Assim diz o Senhor nosso Deus. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas, e as afugentastes, e delas não cuidastes. Mas eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas, de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos. Serão fecundas e se multiplicarão. Levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais temerão, nem se espantarão. Nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que é, reinará, e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome com que será chamado Senhor, justiça nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais virão. Tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito, mas tão certo como vive o Senhor, que fez subir, que trouxe a descendência da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Amém. Meus irmãos, uma das coisas mais prazerosas que existe, sem sombra de dúvida, é ouvir música. É algo que o próprio Deus assim nos concedeu. O próprio Deus demonstra em sua palavra o prazer que Ele tem em, assim, ouvir música. Não é à toa que o próprio Senhor, Ele não apenas nos deu um livro de cânticos em sua palavra, como por vezes, ao longo do relato bíblico, nós observamos o seu povo reunido para cantar e assim entoar cânticos ao Senhor nosso Deus. Porque isso é ordenado por Deus, certamente, mas porque também Deus tem prazer nisso. Diz a palavra do Senhor Deus que Ele habita no meio dos louvores. E nós, como suas criaturas, nós refletimos isso também em nossas vidas, como imagem e semelhança do Senhor nosso Deus, essa alegria, esse prazer na música. Eu, particularmente, tenho o costume de ouvir, principalmente, ou melhor dizendo, em alguns momentos quanto a isso, nem sempre, mas escuto muitas vezes, quando até mesmo estou estudando. Eu me lembro que quando eu conheci Tainá, eu falava sobre isso, ela perguntava como é que eu conseguia. Não era sempre que eu, estudando, fazia isso, mas vez por outra eu gosto de fazer, principalmente se for uma leitura mais tranquila de ser feita na sua absorção, ouvir música. E especialmente um tipo de música. Ainda mais quando eu penso num autor também, num compositor específico que é Johann Sebastian Bach. Se você não ouviu, eu peço que você faça isso amanhã, imediatamente. Ter prazer nas suas composições. Por que isso, pastor? Ora, o livro de Jeremias, meus irmãos, como disse um certo comentarista, ele é como um concerto de orquestra. Como um concerto de orquestra. E ele diz assim, esse comentarista, um concerto
ele sempre começa com a afinação da orquestra. Primeiro, o oboísta toca uma única nota lá no seu oboque, a qual é assimilada pelas cordas, pelos sopros e pelos metais. Então começa uma barulheira, à medida que cada músico toca seus próprios acordes. O som da afinação de uma orquestra não é música, mas, ele diz, dissonância. E aí ele comenta em seguida acerca do capítulo, na verdade, do livro de Jeremias. Ele diz assim: os primeiros 28 capítulos de Jeremias soam como uma orquestra afinando. Estão repletos da dissonância do pecado e do juízo. Ouvimos muitas e muitas notas, mas não muita música bonita. Ainda estamos esperando para ouvir a grande sinfonia da nova aliança, que começa lá no capítulo 29 de Jeremias. Contudo, de vez em quando, se você prestar bem atenção, é possível ouvir uma pequena música enquanto uma orquestra está se ajustando. Aquele que toca o violoncelo principal toca uma escala, há outro que usa o seu instrumento ali também num outro movimento, e no meio de toda aquela barulheira há um pouco de música de verdade. Jeremias 23, esse início aqui de Jeremias 23, do 1 ao 8, seria semelhante a essa música de verdade. Depois de 22 capítulos de pecado e juízo, finalmente surgem algumas notas de graça. Vocês ouviram que de fato isso aconteceu também em alguns momentos, mas agora isso é ainda mais expresso aqui no capítulo 23, no início 23 de Jeremias. É a melhor música de todas. É um tipo de... É aqui a ilustração, tá, irmãos? Não necessariamente é uma música, mas é como se fosse uma música tocada para o Rei Messias. E o capítulo 23, ele contém duas melodias cativantes aqui. Uma canção para o bom pastor e uma melodia para o renovo justo. Meus irmãos, só ouvimos as músicas por um momento e depois elas se vão. Mas a música ela voltará mais adiante, no livro de Jeremias. Isso vai acontecer de forma ainda mais abundante a partir do capítulo 29. As promessas da graça, o evangelho sendo anunciado, a nova aliança sendo assim proclamada naqueles dias. E principalmente isso se concretiza na vinda do Senhor Jesus Cristo. Em síntese, esses primeiros versículos de Jeremias 1 a 8 nos ensinam que o Senhor Deus é o bom pastor que governa o seu povo com justiça e retidão. Sim, o Senhor Deus é o bom pastor que governa o seu povo com justiça e retidão. Observe o texto, eu quero lhe dar a estrutura geral dele aqui, do versículo 1 ao versículo 8. Observe, nesses versículos nós temos, como é muito também comum em Jeremias, a presença aqui de prosa e poesia. As subseções iniciais, do versículo 1 ao versículo 4, e as duas finais, ou as finais, veja, o 7 e o 8, estão em prosa, do 1 ao 4 e o 7 e o 8. Mas a subseção central, o 5 e o 6, versículos 5 e 6, estão numa forma poética. Jeremias 23, 1 ao 4, começa com o ai aqui, nessa declaração de Deus contra os líderes indignos ali de Judá. E o próprio Deus anuncia, nesses versículos iniciais também, após o seu ai de condenação, que Ele mesmo, o próprio Deus, servirá como o líder do seu povo. As duas seções seguintes, unidas pela frase de abertura, dias virão, desenvolvem essa promessa do Senhor, de que Ele será esse bom pastor, esse rei, esse renovo justo para o seu povo. Primeiro, nos versículos 5 e 6, Deus declara que levantará um descendente de Davi para governar Israel. Mas em contraste com os líderes atuais ali de Judá naquele período, esse descendente ele fará aquilo que é justo e aquilo que é reto. De fato, Deus continua nos versículos 7 e 8,
falando, e esse novo rei pastor trará um paradigma completamente diferente, de tal maneira, meus irmãos, que ofuscará, ou no caso, ofuscaria, até mesmo a grande libertação que Deus tinha trazido ao seu povo no passado, lá no Egito. Esse é o contraste ali final, versículos 7 e 8. Que o que Deus faria seria maior, que iria ficar ainda mais vivo nas mentes, nas memórias do seu povo, mais até do que o que ele fez no Egito. Essa é a estrutura geral aqui, esses versículos, a sua divisão básica aqui. Observe novamente o texto, veja como a palavra do nosso Deus assim fala conosco essa manhã. Começa o versículo 1 dizendo: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Irmãos, essa interjeição que aparece aqui no texto, muito comum entre os profetas, e que o próprio Senhor Jesus Cristo utilizou em seus dias aqui na terra, ela transmite um tom de lamento, ou também de grande pesar, com relação a algo terrível e trágico. Até mesmo a ideia de morte aqui, de uma morte sendo anunciada como juízo do Senhor Deus contra aquele grupo. Nesse versículo aqui, a palavra usada, essa interjeição implica que algo terrível e trágico vai acontecer àqueles a quem o Senhor Deus, por meio do seu profeta, se dirige, isto é, aos pastores. É com vocês, pastores, que eu estou falando, o Senhor diz a sua palavra aqui. Ai de vocês, algo terrível e trágico irá acontecer com vocês. E aí você pensa, mas, reverendo, quem são os pastores aqui mencionados? Se você lembrar, isso já foi tratado aqui nas exposições de Jeremias. Há momentos que pode se referir mais especificamente ao grupo político, mas há momentos em que aparece a expressão para fazer uma síntese dos dois tipos, ou das duas esferas de liderança ali em Israel. Tanto a esfera política, quanto a esfera religiosa. E é essa a ideia aqui. Mesmo que, no primeiro momento, a ideia primária aqui mesmo é para o grupo político. Mas ao longo do capítulo 23, como nós veremos depois, nós iremos constatar que de fato também se aplica aos profetas, aos sacerdotes, à liderança religiosa de Israel. Ai dos pastores, os reis, os príncipes, toda a corte, os profetas, o sacerdócio levítico dos dias de Jeremias. Ai de vocês, o Senhor diz aqui. Repetidas vezes, Jeremias ele já havia advertido o povo, advertido a liderança com relação à sua ganância e o engano que eles provocavam no meio do povo de Israel. Lá no capítulo 5, meus irmãos, no versículo 31, o texto diz: os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. No capítulo 22, nós vimos isso quando foi exposto há 2 semanas. Jeremias ele exprimiu o pesar contra os reis por todo o luxo deles, pela falta de justiça, de governo reto, de governar conforme a lei do Senhor Deus. A crítica do profeta Jeremias ao sistema religioso da sua época, ela pode ser resumida nessas palavras. Lá no capítulo 10, versículo 21, os pastores se tornaram estúpidos. Eles se voltaram contra as ovelhas do pasto de Deus. Aqueles que deveriam cuidar das ovelhas, alimentar as ovelhas, proteger as ovelhas e fazer isso para a glória de Deus, como representantes de Deus ali, eles se voltaram contra estas ovelhas. Como diz um comentarista, eles estavam espoliando o rebanho do Senhor Deus. Ora, meus irmãos, com pastores assim, quem é que precisa de lobos? Quando os próprios, que deveriam cuidar dos seus, agem contra eles. Comparando para você ter uma ideia quanto a isso de forma mais clara ainda. Pense no ato terrível, hediondo, no assassinato de uma criança em seu ventre. No ventre de sua mãe, perdão. A mãe que deveria cuidar daquela vida, a mãe que deveria proteger aquela vida, a mãe que é responsável por alimentar aquela vida, ela se volta
contra aquele pequeno ser dentro dela e assassina. De quem se espera proteção e cuidado, amor e carinho, vem morte. É o que estava acontecendo aqui. Espera liderança, cuidado, proteção, respeito. Mas o que eles estavam fazendo era agir como lobos. Meus irmãos, sob certa perspectiva, a história da humanidade, em grande parte, é a história do mau pastoreio. Muitos e muitos líderes políticos escravizaram seu próprio povo. Muitos líderes religiosos ministraram de tal maneira que trouxe prejuízo para as suas ovelhas. Ora, e os líderes de nossos dias não fogem a essa regra, infelizmente. As ovelhas de nossos dias estão espalhadas e destruídas por todos os lados. O movimento dos desigrejados é um movimento injustificável à luz da palavra de Deus. Nós sabemos disso. Quem age assim está em rebelião contra o próprio Deus. Todavia, isso não isenta de culpa aqueles que tiveram parte nesse processo. O que eu me refiro aqui principalmente aos líderes. Com falsos ensinos, com uma vida de impiedade, agindo como lobos no meio do rebanho, fazendo com que aquelas ovelhas, na verdade, nem todos são ovelhas de fato ali, mas aquelas pessoas reunidas ali, fossem afastadas, fossem afugentadas e destruídas. Meus irmãos, quando as ovelhas sofrem esse tipo de coisa aqui, a culpa é dos pastores. Uma igreja em declínio é sinal de um ministério em declínio. E eu quero que você se atente para isso. E não confunda as coisas. Há circunstâncias em que uma igreja local, fiel, o seu conselho, o púlpito da igreja, os irmãos ali que estão congregando, procuram ser fiéis ao Senhor em Cristo e eles ainda podem enfrentar muitas dificuldades, na verdade enfrentarão, mas algumas até mais danosas, mais difíceis de lidar do que outras. Como perseguição, algumas pessoas saírem da igreja. Isso pode acontecer com uma igreja fiel. O ponto não é esse, dizer que só acontece com quem está sendo infiel. Mas o tipo de situação descrita aqui, pessoas machucadas, feridas, não estou falando de algo inventado, de fato, maltratadas, não alimentadas, não protegidas, não apacentadas, a culpa é dos pastores. E não se engane, há igrejas assim, até mesmo próximas a nós, que infelizmente estão dessa maneira. As pessoas, as ovelhas saíram, outros ainda aqui dentro destruídas, porque faltou pastoreio, e o pastoreio especialmente pela palavra de Deus, pela palavra de Cristo. Quantos ministros em nossos dias não conhecem a Cristo? Eles estão nos púlpitos das igrejas, mas são liberais. Eles não têm confiança absoluta na perfeição da palavra de Deus. Eles não creem que o texto aqui de fato é inspirado por Deus. Ou pelo menos alguns deles vão dizer, a Bíblia contém a palavra de Deus, parcialmente tem palavra de Deus, mas nem tudo aqui é palavra de Deus. Irmãos, um homem assim, cuidando de um rebanho, ele é um mal para o seu povo. É uma destruição para esta congregação. Quantos comprometeram seu ensino ou sua moralidade de acordo com o espírito da era atual? Foram influenciados, mais do que isso, foram engolidos pela pós-modernidade e assim adaptam o seu discurso aos nossos tempos. Em outras palavras, quantos pastores dispersaram e expulsaram o rebanho de Deus e não cuidaram dele? Quantos? Talvez você que me escuta essa manhã seja alguém que tenha passado já por isso.
antes de chegar a esta igreja, tenha um testemunho semelhante a esse. De que você esteve numa igreja, e eu não digo apenas uma igreja sem ser presbiteriana, mesmo uma igreja presbiteriana, com a placa, por assim dizer, de presbiteriana, pode ter um testemunho semelhante a esse. Você andou disperso, se sentiu distante por falta de pastoreio. Sim, infelizmente, esses pastores se comportam como lobos. Como lobos. A intenção é destruir o rebanho. A intenção é usar o próprio rebanho para benefício pessoal. Mas o fato é que Deus, o Senhor da aliança, Ele ama as ovelhas do seu pasto. De modo que Ele observa os pastores. Veja como isso é interessante. Uma das características de um ministro da palavra, na verdade, um dos termos bíblicos que é usado para ele, é que ele é um bispo. E isso traz a ideia de supervisor do rebanho. Ele supervisiona o rebanho. E aí você se pergunta, quem supervisiona o bispo? Quem supervisiona o trabalho do pastor? Ora, pensando em nossa estrutura de governo, certamente isso é feito pelo próprio conselho da igreja e principalmente pelo presbitério, que vai assim e deve julgar o pastor caso haja necessidade de uma situação como essa. Mas em última instância, meus irmãos, quem supervisiona é o próprio bom pastor. Você terá que dar contas a ele. E eu e os demais pastores, mais ainda. Como eu já salientei aqui, em outros momentos, nas exposições até mesmo com relação a visando a eleição. Você dá conta da sua vida e você dá conta da sua casa. O pastor faz isso e de várias famílias. Diante de Deus, ele terá que prestar contas de inúmeras vidas que passaram sob o seu pastoreio. Porque o supervisor do rebanho é supervisionado por aquele que observa todas as coisas. Veja, não apenas as ações dos pastores, não apenas o que eles fizeram ou deixaram de fazer, mas a motivação do coração. Fizeram certo pela motivação certa? Quando pregaram o texto fielmente, foi com o intuito de glorificar o meu nome, e de edificar e de fortalecer o meu povo, o meu rebanho, as minhas ovelhas? Sim, o Senhor Deus, Ele responsabiliza os pastores pelo pastoreio que eles exercem. E caso não cuidem do rebanho de Deus, diz o texto, mais um jogo de palavras de Jeremias, se o pastor não cuida do rebanho, Deus cuidará dele. Observe o que diz o versículo 2. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas, e as afugentastes, e delas não cuidastes. Aí vem o contraste. Mas eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Observe que o texto fala assim, dispersaram o meu rebanho e o expulsaram. Essa é a ideia aqui de dispersar, de afugentar. Meus irmãos, perceba como Deus se refere ao seu povo aqui, de uma maneira muito pessoal e trazendo essa ideia de posse. Ele diz, o meu rebanho, que é algo que todo ministro, e até mesmo aquele que está interessado em servir como ministro do Evangelho, ele tem que ter isso muito claro na sua mente. O rebanho não pertence a ele. E mesmo pensando aqui em pastores no seu sentido político, como governantes, alguns se acham donos do povo. Eles não são donos do povo. Nenhum monarca, ninguém é dono do povo, pertence a Deus. Uma nação, uma igreja, pertence ao Senhor Deus. É o meu, diz o Senhor, é o meu rebanho. Vejam como vocês estão cuidando daquilo que é meu, aquilo que pertence a mim. E a imagem do rebanho sendo disperso e expulso aqui é claramente uma referência ao exílio vindouro. Babilônia, que seria levantada pelo Senhor Deus para levar o seu povo.
Observe também que nesse texto Deus coloca a culpa do exílio diretamente nos líderes corruptos de Israel. Isso quer dizer então, pastor, que o povo não tinha culpa, não tinha participação nesse pecado? É claro que tinha, irmãos. Quantas vezes nós temos ouvido o Senhor falar contra os pecados do povo, das famílias, sacrifícios que Deus não ordenou, idolatria, tantas coisas. As famílias como um todo estavam sim rebeldes contra Deus, a grande parte do povo estava desviada. Mas o Senhor, de forma justa, como Ele é justo, Ele sempre responsabiliza e culpa proporcionalmente. Quem recebe mais, é mais cobrado. A quem Deus coloca e dá mais capacidade, coloca mais responsabilidades, mais será cobrado. É o que acontece aqui. Por isso ele pode dizer dessa maneira, nesses termos, em outras palavras, traduzindo, a culpa é de vocês. O povo vai para o exílio porque a culpa é de vocês. Já agora se encontram dispersos, destruídos, afastados, longe de mim, e ficarão ainda mais no exílio, porque vocês assim agiram. É por esse motivo, ou também por esse motivo, que a igreja de Cristo precisa orar pelos seus ministros. Pois eles respondem, nós respondemos a Deus, não apenas pela sua própria santidade, nossa própria santidade, mas também pela santidade da igreja. Um dia, Deus castigará todos os maus pastores por negligência. Negligência. Irmãos, eu escuto alguns relatos e veja, se os irmãos de forma geral escutam isso, né, seja numa rede social ou conversando com alguém, quanto mais um pastor que acaba lidando de forma mais profunda ainda com os bastidores do que acontece no meio da igreja. Da igreja de forma geral, eu digo isso. E há algo que eu fico muito indignado. Talvez agora a gente começar o culto, ouvir mais uma vez algo nesse sentido. Que é a seguinte fala. Um pastor numa certa igreja, ele costuma não pregar. Ou seja, ele é o pastor da igreja, ele é o único pastor ali, além do conselho, é claro, o único ministro docente, o ministro, no caso, o docente. E ele passa semanas sem pregar naquela igreja. Não tem outro nome para chamar um homem como esse, a não ser que ele esteja doente, é claro, uma situação... Eu estou falando de alguém que está pastoreando, está são, tem saúde, ele pode estar na igreja, ele está na igreja e ele fica semana após semana chamando pastores ou até leigos para pregar no lugar dele. O nome disso é ladrão. É o que ele é. Ele é um ladrão. Para começar logo, de cara. Por quê? Porque ele recebe por algo que ele não faz. O pastor, diz a palavra de Deus, deve ser mantido, seu sustento, pela igreja. Isso é uma ordenança da palavra de Deus. Só que diz o texto, 1 Coríntios capítulo 9, que aqueles que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Ora, se a vida dele não é para proclamar o evangelho semana após semana, salvo as exceções, em que doença ou alguma outra coisa, por outras circunstâncias, ele não prega na igreja local dele. Se ele não prega o evangelho, nesse sentido, vive pregar o evangelho, ele não deve o quê? Viver do evangelho. Receber por isso. Ele é um ladrão. Porque ele recebe por algo que ele não faz. Pregar é a única tarefa do pastor? Certamente que não, mas é a principal. Se ele não faz porque ele não quer fazer, é um ladrão. Além disso, ele se encaixa exatamente na descrição aqui. É um pastor que não pastoreia. Porque o principal pastoreio numa igreja é pela pregação da palavra. Não é o único, mas é o principal. É o que vai na dianteira, é o que guia a igreja. Se ele não prega, ele não está pastoreando. Logo, ele está em falta com Deus e com o rebanho de Deus. Então, eu escuto isso de uma forma que me deixa impressionado. Como é que alguém pode ser pastor e não pregar toda semana, salvo exceções? Como é que isso pode acontecer? Como é, irmãos? Porque veja, com todos os desafios que é a pregação, que existe na pregação, são inúmeros. A preparação, o estudo, a oração, o debruçar sobre o texto, as dúvidas que você tem, as leituras, e tudo. Você adoece,
tristeza no coração, desmotivação, enfim, desafio. Mas lá no fundo da alma, para quem de fato é vocacionado, existe um prazer indizível. Não dá para passar isso em palavras. Não dá. Por mais que você escreva ou fale sobre isso, não dá para dizer exatamente o que é pregar. Estou falando no sentido de que, como descrever a sensação de ser usado por Deus de uma forma diferente? Por exemplo, quantas vezes preparo o sermão está escrito, eu vou proclamar o que está escrito. Mas por vezes, anunciando a palavra, vem aplicações, ilustrações, coisas que acontecem durante o sermão que você não tinha nem visto no texto antes, que você não tinha escrito aquilo, mas que naquele exato momento acontece você falar. De acordo com o texto, é claro. Não da sua cabeça que você acha. Irmãos, é mais ou menos essa a sensação, tentando descrever isso em palavras. Há alguns momentos que isso é mais vívido do que outros. Você se sente como se estivesse sendo conduzido. Conduzido. Não, isso não tem nada a ver com pentecostalismo. Porque para começar que nem pregação lá tem. Isso tem a ver com a ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus, que fala sim, pela sua palavra, através do seu ministro. Você percebe isso, como Deus fala com o seu povo através de você, a despeito de quem você é, um miserável pecador, pobre, cego e nu, sem Cristo. Como alguém pode passar semanas sem querer experimentar isso? Sem ter deleite em anunciar a glória de Deus. Ver o povo sendo edificado e fortalecido na palavra, e ouvindo e prestando atenção na palavra, e aprendendo, e crescendo no conhecimento. Como é que um indivíduo desse pode passar um tempo sem isso? E se dizer vocacionado? É porque ele é um pastor desses aqui. Ele é um desses pastores. Porque quem de fato é pastor, vocacionado por Deus e convertido ao Senhor Jesus Cristo, não consegue ficar sem pastorear. Pelo menos não no sentido último. Ele pode passar um tempo devido às circunstâncias, repito. Mas não consegue ficar sem pastorear. Abandonar de vez isso. Principalmente a pregação da palavra. Quem sofre com isso é o povo. Vocês não têm nenhuma dúvida. Não tenho nenhuma dúvida. Que se esse púlpito se calar, e isso não é por causa de quem está, entenda isso. Não houver uma voz fiel nesse púlpito pregando a palavra de Deus, seja eu ou outro amanhã, as ovelhas desse rebanho se dispersam. Pode ter certeza. Seja no sentido de que alguns vão para outras igrejas e vão congregar naqueles lugares, naquele lugar. Isso já é uma coisa boa, a pessoa não ficar sem congregar. Mas não tenha dúvida que há casos em que a pessoa se dispersa mesmo de vez. Porque não tem o pastoreio. Não tem a pregação da palavra. O que nos sustenta, meus irmãos, é Deus pela sua graça, usando os meios de graça. Tem a palavra como o centro disso. Se nós não temos, não tem outra razão não. Ou tem algum outro motivo maior do que esse para você estar aqui nessa manhã? Não, vou lá porque... Por mais que você tenha deleite e prazer em ver seus irmãos e conversar, isso é maravilhoso. É uma motivação também. Mas veja, a principal, é o teu coração ser pastoreado a cada dia do Senhor pela manhã e pela noite. O próprio Cristo pastoreando teu coração através da palavra. Se não tem isso, para você e para mim também, se não tem isso, nós nos dispersamos. A verdade é que sempre que fica cercado por maus pastores, o povo de Deus implora por um bom pastor. O povo ora por um pastor que os faça deitar em verdes pastos e que os guie a águas tranquilas, como diz o salmista lá no Salmo 23, verso 2. Eles clamam por um pastor que não irá destruí-los, dispersá-los, negligenciá-los, aterrorizá-los ou perdê-los. Quem de fato faz parte do povo de Deus, clama e anseia por isso. E preste atenção, nesse momento, especialmente agora, que vem no versículo 3, você consegue começar a ouvir agora
Música para o Messias. Em sua profecia, Jeremias tocou algumas notas da canção do bom pastor. Veja o versículo 3. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, serão fecundas e se multiplicarão. Meus irmãos, a expressão eu mesmo aqui reunirei os remanescentes, essa ideia, ela tem uma forte ênfase gramatical aqui na palavra eu. É Deus enfaticamente dizendo, eu mesmo farei isso. Eu pessoalmente farei isso. Também note nessa expressão o contraste, aqui por analogia, como entre reunir e dispersar. Os falsos pastores são responsáveis por dispersarem as ovelhas, por afugentar as ovelhas. O bom pastor reúne as ovelhas. Ele as congrega. Ele as traz para a sua presença e ele as une umas às outras. Várias vezes, meus irmãos, em Jeremias, nós vemos Deus prometendo reunir o seu povo, mesmo ele anunciando o juízo. Vocês irão, vocês serão dispersos, mas vocês voltarão. Eu irei congregá-los. Também outra expressão riquíssima que aparece nesse versículo aqui, observe. É dito, no versículo 3 ainda, no final do versículo 3, serão fecundas e se multiplicarão, ou serão frutíferos e aumentarão em número. Essa frase aqui completa, em nossa tradução no português, traduz apenas duas palavras hebraicas. Uma delas significa ser frutífero. A outra significa literalmente tornar-se muitos. Ser frutífero e tornar-se muitos. E aí, irmãos, é a beleza do texto sagrado, é a sua profundidade, é a sua interconexão com o resto da revelação. Veja isso. As duas palavras hebraicas aqui, que foram traduzidas com essa expressão, serão fecundas e se multiplicarão, ocorrem várias vezes nos primeiros capítulos de Gênesis. Ao que parece aqui, Deus está falando em termos de uma nova criação. A sua obra será como uma nova criação. Ele promete que serão fecundas e se multiplicarão. Essa promessa aqui cumpre a ordem que Deus deu pela primeira vez a Adão e Eva. A terra de Israel seria como um paraíso recuperado, preenchido com o povo de Deus. Há também alusões aqui à promessa de descendentes numerosos que foi feita a Abraão e aos patriarcas, em que a palavra traduzida por tornar-se muitos também é usada várias vezes lá em Gênesis, para a promessa abraâmica. Então veja, tanto a expressão de ser fecundo aparece lá no início de Gênesis mesmo, com relação a Adão e Eva, e aqui se multiplicar, tornar-se muitos, é uma referência à promessa abraâmica de que Deus iria multiplicar os descendentes do seu povo. Percebe como Deus promete aqui pastorear a ovelha perdida de Israel, as perdidas de Israel? Ele quer o trabalho bem feito e ele mesmo promete que irá realizá-lo, irá fazê-lo, prometendo aqui abençoar abundantemente o seu povo, multiplicando. O crescimento numérico de um grupo específico nem sempre significa dizer a bênção do Senhor Deus sobre este povo, no sentido de que Deus está aprovando a sua conduta e pelo mero crescimento revela isso. Por outro lado, quando Deus abençoa o seu povo, isso envolve também crescimento, multiplicação. É um dos frutos e é uma das evidências de que Deus está abençoando o seu povo. E aqui nós pensamos em dois aspectos, tanto com relação à a fecundidade no meio do povo de Deus, os filhos da aliança nascendo no meio do povo de Deus,
bem como também pessoas vindo congregar conosco, vindo de fora, ouvindo o Evangelho e congregando conosco também, sendo reunidas pelo bom pastor. O que é isso senão as promessas de Deus se cumprindo na vida do seu povo? Promessas essas que foram ali cumpridas por ocasião do seu retorno, o retorno do povo para a terra prometida, mas que também tem implicações para nós até os dias de hoje. Deus abençoa o seu povo com fecundidade, com crescimento, com multiplicação. Tanto dos filhos no nosso meio nascendo, como trazendo de fora as ovelhas perdidas. Promessas do Gênesis, tanto da criação, como as promessas a Abraão. Meus irmãos, depois que Deus mandasse as ovelhas para as nações ali, no caso, para o exílio, para a Babilônia, ele iria trazer de volta para o seu próprio pasto. Ele seria o bom pastor para eles, que reúne o remanescente do seu rebanho do exílio. Quando Deus trouxesse seu povo de volta do exílio, uma salvação tão maravilhosa seria realizada, que até mesmo, de certa maneira, ofuscaria a libertação do Egito. Versículos 7 e 8. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão, tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas, tão certo como vive o Senhor, que fez subir, que trouxe a descendência da casa de Israel, da terra do norte, e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. A ideia é basicamente essa. O segundo êxodo seria ainda maior do que o primeiro. A glória daquela salvação, daquela libertação, seria ainda maior do que a primeira. Essas multidões seriam governadas por bons pastores, sob a liderança do bom pastor. Veja o versículo 4, volte um pouco. Levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais temerão, nem se espantarão, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Veja como tem uma promessa importante aqui presente. Quando Deus diz que irá Ele mesmo pastorear o seu povo, isso não significa dizer, isso não é uma negação da existência, nesse período aqui, antes da volta de Cristo, de pastores, de homens que governem na esfera política ou religiosa, Não está sendo dito isso daqui. E por que é bom frisar, salientar esse ponto aqui? Ora, porque tem pessoas nos nossos dias, e eu até citei aqui um exemplo disso com relação dos desigrejados, que dizem assim, eu não preciso de pastores. Eu não preciso de homens que me digam o que eu tenho que fazer. O meu pastor é o bom pastor. É Jesus Cristo. Ele é o meu pastor. Eu presto conta somente a Ele. Mas veja como isso é uma contradição com o próprio texto sagrado, com o que diz Jeremias. Tanto no que toca aqui a questão dos dias de Jeremias, a promessa da volta do cativeiro babilônico, mas que também isso permanece até a inauguração da nova aliança e até a volta de Cristo. Ou seja, a promessa é, Ele, o bom pastor, daria pastores para o seu povo. Em outras palavras, o bom pastor governa através de pastores fiéis a Ele, pecadores, falhos, imperfeitos, que vocês observarão vários defeitos, e não devem copiar os defeitos, devem aprender por contraste. Fez isso errado, não vou fazer o que é errado, igual o meu pastor, igual os meus pastores, vou fazer diferente do que ele fez nesse ponto. Mas ainda permanece no modelo, em termos gerais, quanto à questão de ser alguém que deve refletir a Cristo em sua vida e assim influenciar o seu rebanho. A promessa, meus irmãos, não anula a permanência, a existência de líderes. Antes, confirma. Mas o que é isso? Demonstra para nós a misericórdia do Senhor Deus. Ele não nos deixa dispersos. Ele não nos deixa à mercê do inimigo, a sermos destruídos pelos lobos. Ele mesmo, o bom pastor, diz: eu pastoreio você, minha ovelha. Eu cuido de você.
Você quer ver uma das provas disso, uma das evidências disso? Eu coloco sobre a tua vida homens para te guiar no bom caminho, no caminho eterno. Eu faço isso. Assim como eu fiz no passado, assim como eu levantei Moisés e Arão, assim como eu tive o meu Samuel, assim como eu tive o meu Davi, eu levanto outros homens, ainda que sejam menos piedosos do que eles e estejam muito aquém deles, mas eu levanto outros homens para guiar vocês nos seus dias. Nos seus dias. É promessa do Evangelho, meus irmãos. Promessa do Evangelho. Bem, essas promessas aqui, meus irmãos, pensando no seu aspecto profético, do seu cumprimento imediato, foram cumpridas quando o Senhor trouxe seu povo, de volta do exílio na Babilônia. A restauração de Israel começou sob o reinado de Ciro, lá no século 6 a.C., e continuou até o século V a.C. O povo de Deus voltou para os seus verdes pastos em grandes números. Leia depois com calma, atenciosamente, Esdras e Neemias quanto a esse assunto. Lá você vai ver que Deus nomeou bons pastores sobre eles. Veja, quando Deus fez o seu povo regressar à terra prometida, depois do exílio babilônico, ele nomeou bons pastores para guiar o seu povo. Nomes como Esdras e Neemias. E veja, isso é maravilhoso demais. Esdras, o líder religioso, Neemias, o político. Deus cuidando das duas esferas, para que eles cuidassem do seu povo. Talvez, há um comentarista que diz isso, talvez seja essa a razão, porque nos dois livros, tanto de Esdras como Neemias, há listas completas dos exilados que retornaram do cativeiro, lá em Esdras 8 e Neemias 7. Por quê? Porque listas completas das pessoas que voltaram do cativeiro. Você acha que isso é, a gente lê a Bíblia Sagrada e fica assim, que coisa chata? Irmãos, entendam. Nesse caso, por exemplo, essa lista lá é extensa. Deus cumpriu a sua promessa. É isso anunciando. Nenhuma ovelha que pertence a mim se perde. Nenhuma. Nome por nome. Eu faço voltar. Eu faço voltar. Mas veja, esse foi o cumprimento imediato da profecia. Ela se cumpre nesse sentido, mas também na vinda, e principalmente na vinda do Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor disse lá em João capítulo 10, versículos 11 e 14, eu sou o bom pastor, ele estava afirmando tudo o que o Antigo Testamento diz a esse respeito, principalmente Jeremias 23 e Ezequiel 34. Ele está dizendo, em outras palavras, eu sou o cumprimento do que Ezequiel falou, do que Jeremias disse. Eu sou o bom pastor. Sim, ele é o bom pastor, que reúne o remanescente das suas ovelhas das nações. Mais uma vez, João capítulo 10 agora, João capítulo 10, pode abrir lá em João capítulo 10, por favor, versículos 3 e 4. João 10, versículos 3 e 4. Observe isso no Novo Testamento. João 10, 3 e 4. As ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Sim, o Senhor é o bom pastor, que colocou outros pastores também para guiar o seu rebanho. Veja, eu sou o bom pastor e o próprio bom pastor, quando veio, ele colocou outros pastores. Lá em João 21, versículos 15 a 17, não precisa ler, mas depois veja com calma. João 21, 15 a 17. O Senhor Jesus Cristo disse para Pedro que ele apacentasse os seus cordeiros. Fizesse isso. Ou seja, Pedro, você terá a responsabilidade de pastorear o meu rebanho. As ovelhas, os cordeiros pertencem a mim. Eu sou o bom pastor. Mas eu te coloco sobre eles para pastoreá-los de acordo com a minha vontade. O próprio Pedro também fala sobre isso. 1 de Pedro 5, versículo 2 diz, ele falando aqui aos presbíteros, aos pastores, pastoreai o rebanho de Deus que há
entre vós. Ou seja, a ordem de Cristo foi para os apóstolos, mas isso não ficaria somente nos dias dos apóstolos. Haveria continuidade. Nós negamos o ensino papista da sucessão apostólica nos termos que eles colocam, certamente. Mas nós não negamos a continuidade do ensino apostólico, é claro que não. O ensino apostólico permanece para a igreja do Senhor Jesus Cristo até a volta do Senhor, não tenha dúvida. E dentre esses ensinos está a verdade de que o Senhor levanta outros pastores para darem continuidade ao que o próprio bom pastor iniciou. Jesus disse em João 10 que ele é o bom pastor que assegura que nenhuma das suas ovelhas está faltando. E essa, meus irmãos, é uma promessa notável. Pense comigo, por um momento, no quanto é difícil monitorar as pessoas, ainda mais em nossos dias. Não, no sentido mesmo de pastoreio, de ter atenção para com elas. Ora, e aí mais do que isso? Pastorear no sentido completo. Só Deus pode fazer isso, porque Deus conhece cada um pelo nome e conhece também internamente. Somente alguém onisciente e todo-poderoso pode pastorear nesses termos. Só Deus. Só Deus. Para conseguir pastorear todo homem, toda mulher e toda criança. Quando Deus escreve um nome no livro da vida, Ele escreve, meus irmãos, e esse nome permanecerá escrito por toda a eternidade. João 10,14 diz: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas. Nenhuma delas irá se perder. Nenhuma delas irá ficar afugentada, será dispersada. Nenhuma delas. Porque as que estão dispersas, nem que seja no último momento de vida, Ele irá trazê-las. Ele vai fazer isso. Lá em Lucas capítulo 15, versículos 4 ao 6, parte A, é dito: Qual de vocês que possuem 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Esse é o ensino da palavra de Deus. A ovelha pode até se perder no sentido temporário, mas o Senhor promete trazer de volta. Não há uma sequer que Ele irá perder. Irmãos, essa fala de Cristo aqui que mostra para nós uma doutrina importantíssima da graça irresistível, de como Deus opera soberanamente sobre o coração do pecador, deve ser um motivador para a nossa evangelização. Eu sei que nós, como pecadores, quando olhamos assim de forma horizontal, meramente, para os perdidos, para familiares nossos, para nossos conhecidos que estão distantes, e ainda pensando mesmo em alguém que já foi da igreja, já se comportou aparentemente como uma ovelha e hoje está dispersa, a gente olha para isso e pensa: não tem como trazer, está perdido, já era para ele. Nessa manhã, o bom pastor lhe motiva a continuar perseverando. Ele diz: se for minha ovelha, eu mesmo irei buscá-la. Eu mesmo. E não há coração tão duro, lembre-se disso, não há coração tão duro que Deus não possa quebrantar. Pelo seu Santo Espírito, Ele faz isso. A sua voz adentra esse coração e traz graciosamente a sua presença. É um motivador para a sua evangelização. Permaneça fiel, trabalhando para o Senhor, testemunhando de Cristo, orando pelas ovelhas perdidas e descansando no bom pastor, que promete trazer as suas ovelhas. De fato, é um trabalho impossível, meus irmãos. É um trabalho somente para alguém que pode operar o impossível a nós. O Deus Todo-Poderoso. Diz João 10,16 ainda: ouvirão a voz dele, então haverá um rebanho e um pastor. A mesma promessa de Jeremias 23, Ezequiel 34, é o Senhor Deus falando. É o Cristo encarnado dizendo: eu congrego as minhas ovelhas, elas pertencem a mim, eu conheço cada um pelo seu nome,
e elas serão reunidas em um único aprisco. Há um testemunho relatado por um comentarista que diz o seguinte, falando sobre isso, de ovelhas perdidas, diz assim: algumas das ovelhas perdidas que devem entrar no aprisco pertencem a uma tribo nômade no Togo, lá na África do Norte. Os membros da tribo são conhecidos como os homens azuis do Saara, porque usam longas vestes azuis para protegê-los do sol do deserto. Eles são chamados de tuaregues, um nome árabe que significa os esquecidos de Deus. A pergunta é: esquecidos de Deus? Ele diz: impossível. Um dos membros da tribo tuaregue formou-se numa universidade cristã. Veja a importância de termos instituições de ensino que anunciam o evangelho. E começou a transmitir um programa de rádio evangélico para as tendas do seu povo espalhadas pelo deserto. Entre 500.000 de tuaregues, os esquecidos de Deus, logo surgiram dezenas e dezenas de cristãos. Certamente, mais virão. Meus irmãos, eles não são esquecidos de Deus, porque o bom pastor conhece as suas ovelhas e é necessário que ele mesmo as traga para o seu aprisco. Quem poderia imaginar? Esse é só um dos relatos de pessoas, de povos alcançados pela graça soberana do Senhor nosso Deus. Quando as ovelhas de Deus entram no seu aprisco, meus irmãos, Ele as governa bem sabiamente. E aqui eu quero, já caminhando para próximo do final, ainda não o final, mas próximo do final, que você note no texto a segunda melodia de Jeremias aqui, para o Messias. Veja a melodia, versículos 5 e 6. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que é, reinará, e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com que será chamado Senhor, justiça nossa. Veja, toda vez que o nome de Davi ele é mencionado aqui nas letras do Antigo Testamento, você precisa aguçar bem os seus ouvidos, prestar muito bem atenção, porque normalmente isso vai fazer uma referência aqui ao Messias prometido, ao filho de Davi. O rei que vem governar o povo de Deus será, nesse caso seria um legítimo herdeiro do trono de Davi, um ramo da família de Davi. Isaías falou sobre essa promessa, meus irmãos, em seus dias, lá no capítulo 9 de Isaías, versículos 6 e 7. Ele disse: maravilhoso conselheiro, acerca do Deus Filho, do Filho de Davi, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Ele não apenas reinaria sobre o trono de Davi, mas também ele viria ali da família de Davi. Você ouviu nessa manhã a chamada à adoração em Isaías 11:1. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Meus irmãos, é por isso que os evangelhos se interessam tanto pela genealogia de Cristo. Mais uma vez, olha, um texto, ou textos que você passa às vezes desapercebido, sem vontade de ler, por alto. Se Jesus é o Messias, ele tem que pertencer à genealogia de Davi. Ele tem que vir da linhagem de Davi. Quando eles escrevem as genealogias, tem esse intuito. Deus cumpriu as suas promessas. De fato, Jesus é o Messias. E na sua genealogia, há mais do que apenas uma lista de nomes. Ela prova que ele é o filho de Davi, que ele é o herdeiro legítimo ao trono de Israel. A melodia, meus irmãos, de Jeremias, para o renovo justo, ajuda a explicar que tipo de rei ele será. Pois enumera aqui para nós várias excelências, várias virtudes do rei Messias, do bom pastor. A primeira delas, no versículo 5, o rei
reinará e agirá sabiamente. Isto é, ele seguiria uma política sábia. E sábios ditos seriam encontrados nos seus lábios, como eu já preguei aqui à época em Efésios. Ele possui lábios de erudito, uma língua erudita, que fala com sabedoria. Não é esse exatamente o ensino de Cristo? Quando você lê os evangelhos, você se depara com uma sabedoria sem igual, que sai da sua boca, que flui dos seus lábios. Ora, a palavra de Deus diz que ele é a própria sabedoria de Deus encarnada. Todo o livro de Provérbios e toda a Sagrada Escritura aponta para isso. Ele é o rei sábio, que governa sabiamente. Em segundo lugar, o renovo justo também seria um rei correto. Versículo 5 ainda, ele executaria o juízo e a justiça na terra. Derrubaria o orgulhoso e o arrogante. Levantaria os pobres e os oprimidos. Ele defenderia a causa da viúva e do órfão. Ele trataria bem todas as suas ovelhas. Exatamente isso que nós encontramos, ou que nós encontraremos no dia que o Senhor, o bom pastor, o renovo justo, vier julgar a terra. Ele fará aquilo que é justo e correto. Ele irá reunir seus servos para estarem com ele para sempre. Mas ele também irá virar as costas. A face do seu rosto não estará voltada para eles, mas contra eles, contra os seus inimigos, porque ele governa de forma justa e reta. Em terceiro lugar, o renovo justo também seria um rei prudente. Aí no versículo 6, na parte A, você vê isso. Um rei que salvaria seu povo. Ele resgataria, libertaria e também remiria os filhos de Israel. Sua própria presença, meus irmãos, bastaria para mantê-los seguros contra o perigo. Depois de todos os horrores da conquista militar, a nação retornaria à tranquilidade doméstica. E ainda também você observa que o renovo justo, o melhor de tudo é isso, o renovo justo, ele é um rei justo. Um homem, Deus homem, de perfeita integridade. Ele não só faria o que é justo, perceba isso, mas também seria justo. Ele não apenas tem atitudes justas, ele é essencialmente justo. Versículo 6, parte B. Será este o seu nome, com que será chamado Senhor, Justiça Nossa. O rei que viria seria sinônimo de justiça. Um rei justo era exatamente o que aquele povo precisava. E por que eles precisavam disso, pastor? Ora, por duas razões pelo menos. Primeiro, porque o rei deles, ou os seus reis, não eram justos. Os reis de Israel, os reis de Judá, eram reis injustos. Meus irmãos, no final do versículo 6, é na verdade aqui um trocadilho, mais um jogo de palavras no hebraico aqui. Com Jeremias é muito sagaz nisso, ele faz isso com alguma frequência. Jeremias profetizou durante o reinado do rei Ezequias, cujo nome significa Justiça do Senhor. Zedequias significa Justiça do Senhor. E é quase assim que o versículo 6 termina. Senhor, Justiça Nossa. Ora, o rei Zedequias podia ser qualquer coisa, menos justo. Ele reinou em Jerusalém durante 11 anos. Lá em 2 Reis, capítulo 24, versículo 19, é dito que fez ele o que era mal perante o Senhor. Uma descrição muito comum para reis injustos, para reis ímpios. E como nós iremos ver ainda, no capítulo 29 de Jeremias, Jeremias profetizou lá no capítulo 29, o juízo divino contra Zedequias. Entre outras advertências, Deus lhe deu a seguinte advertência para entregar a Zedequias. Lá no capítulo 34, versículos 2 e 3 de Jeremias, é dito: eis que eu entrego esta cidade nas mãos do rei da Babilônia, o qual a queimará. Tu não lhe escaparás às mãos, pelo contrário, serás preso e entregue nas suas mãos. Tu verás o rei da Babilônia face a face. A Escritura Sagrada registra como Zedequias foi capturado e atado por grilhões de bronze. Ele realmente viu o rei da Babilônia, Nabucodonosor, mas não por muito tempo. A última coisa que aquele rei injusto, Zedequias, viu
foi os seus filhos, o assassinato dos seus filhos, porque logo em seguida, os filhos dele serem mortos, ele teve seus olhos arrancados. As pessoas dos dias de Jeremias precisavam de um rei justo, sábio, correto. Mas eles tinham Zedequias, um rei tolo, instável, perverso. Há alguma semelhança nos nossos dias? Com quem nos governa? Ele se parecia, Zedequias, com muitos, a maioria, se não todos, grande parte pelo menos, dos políticos atuais. Assim como os israelitas, meus irmãos, nós precisamos, e nós, povo de Deus, nós ansiamos por juízes, governantes, reis, pastores, que governem com justiça. A gente olha para a situação da nossa nação e a gente fica tão indignado. Às vezes até pecamos com relação a isso. Mas a indignação em si, ela não é pecaminosa quando feita nesse sentido. Nós nos indignamos com a falta de justiça. Nós queremos um rei justo. A profecia de Jeremias quanto ao Messias, meus irmãos, ela deve soar, repito, como aqui, essa ideia, essa imagem, essa ilustração, soar nos nossos ouvidos como música. Diz o versículo 6, parte B, que o rei vindouro seria chamado Senhor, Justiça Nossa. Em outras palavras, ele seria exatamente o oposto do governante daqueles dias e dos governantes de nossos dias. E é por isso, por esse motivo, que Jeremias ele trocou a ordem no nome de Zedequias aqui para fazer o seu trocadilho, o seu jogo de palavras. Zedequias era chamado de Justo é o Senhor, mas o Messias seria chamado de Senhor, Justiça Nossa. Ele seria a antítese de homens como Zedequias. Diferentemente dos últimos reis de Judá, o renovo justo seria o tipo de rei que obedece aos mandamentos divinos sobre como um rei deve se comportar. Ele faria o que é justo e correto, ele faria restituição às vítimas do roubo, protegeria o estrangeiro, o órfão e a viúva, não derramaria sangue inocente, seria um rei justo em todos os seus aspectos. Você anseia por isso? Veja, Cristo já governa, ele é rei justo, o rei todo-poderoso, santo, ele faz isso, mas veja, esse anseio, esse desejo que deve existir em nossas almas, para que essa plenitude do seu reino aconteça, você anseia por isso de fato? Porque se você anseia, como você já aprendeu aqui outras vezes, você ora ao Senhor por isso. Está na sua boca a oração, venha o teu reino. Nosso catecismo, na pergunta 191, catecismo maior, fala sobre isso. Ele diz assim, o que nós pedimos na segunda petição, venha o teu reino? Diz assim, reconhecendo que nós mesmos e toda a humanidade estamos, por natureza, sob o domínio do pecado e do diabo, pedindo a segunda petição, que é, venha o teu reino, que o domínio do pecado e do diabo seja destruído, que o evangelho seja propagado por todo o mundo, os judeus sejam chamados, que venha a plenitude dos gentios, que a igreja seja provida, escute bem isso, de todos os oficiais e ordenanças do evangelho, purificada da corrupção, aprovada e mantida pelo magistrado civil, que as ordenanças de Cristo sejam dispensadas com pureza, feitas eficazes para a conversão dos que ainda estão em seus pecados e para a confirmação, consolação e edificação dos já convertidos. Que Cristo aqui governe nossos corações e apresse o tempo da sua segunda vinda e o nosso reinado com Ele para sempre. E que Ele apraza exercer o reinado do seu poder em todo o mundo, para que esses objetivos sejam alcançados da melhor maneira. Tudo isso está incluso na fórmula. Venha o teu reino. Governe sobre nós em toda a sua plenitude, Senhor. Que a tua majestade, a tua excelsa majestade, seja manifesta de mar a mar. Que todas as ovelhas reunidas e congregadas possam cantar os teus louvores e dizerem,
Tu és o renovo justo. Tu és o Senhor soberano. Tu és o único Rei. Deve ser esse o anseio da sua alma. Deve ser esse. Deve ser essa a sua oração. Sim, o povo de Deus precisava de um renovo justo, mas por uma segunda razão. Você pensa, pastor, mas a razão não era apenas o fato de que eles não tinham reis injustos? O próprio Zedequias aqui citado. Essa não é a única razão. O próprio povo, os próprios indivíduos também eram injustos. E porque eles eram injustos, também precisavam de um rei justo. Lá no capítulo 5 de Jeremias, meus irmãos, Deus prometeu que perdoaria o seu povo se Jeremias pudesse encontrar um homem justo. Lembram disso? Um homem bom. O profeta procurou por todo lado. Ele caminhou pelas ruas, pelas vielas, mas não conseguiu encontrar um homem que fosse bom. Aqui no capítulo 23, finalmente Jeremias encontra o homem bom, o homem justo. Esse bom pastor, esse filho de Davi, esse rei sábio que será justo, seria justo pelo seu povo. Mas pastor, em que sentido o senhor está querendo dizer isso? Ora, meus irmãos, a ideia é de que não apenas ele é o rei justo e governa com justiça, mas de que ele, tendo uma justiça perfeita, nos substitui diante de Deus. Nós que somos injustos, o justo viveu a nossa vida e morreu a nossa morte e nos substitui diante de Deus. Ele é o nosso mediador justo. Lembra de Romanos capítulo 3? Paulo diz, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos extraviaram, ou seja, se dispersaram, se desviaram. A um a se fizerem inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A mesma conclusão dos dias do profeta Jeremias. Ora, se não há justo nenhum sequer, o que fazer então? Diz a palavra de Deus em Romanos 3, 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Que notícia maravilhosa! A justiça de Deus mediante a fé no Senhor Jesus Cristo, para todos aqueles que creem. Colocando isso de outra maneira, Ele é o bom pastor, o renovo justo, Senhor justiça nossa, porque Ele em sua obediência ativa e passiva, perfeita, a sua justiça nos cobre, meus irmãos, como uma veste. Lembra lá de Gênesis capítulo 3? O Senhor vestiu ali Adão e Eva, apontando para a obra de Cristo. Você que foi vestido com a justiça do Senhor, justiça nossa, do renovo justo, tem todos os seus pecados, toda a sua injustiça perdoada diante de Deus. É por isso, em última instância, que precisamos de um rei justo. Não apenas que nos governe com justiça, mas que nos substitua diante de Deus como nosso perfeito mediador. Concluo citando aqui, chegando à nossa conclusão, que na expressão técnica ali de uma orquestra, de uma sinfonia, de um momento de música da orquestra, momento final da música da orquestra, perdão, é chamado de coda, que é uma sessão conclusiva de uma composição, de uma sinfonia, que serve de um arremate à peça. Essa é a conclusão, meus irmãos. Conclusão da música maravilhosa para o Messias. E é um grande incentivo para nós essa manhã. O profeta Chorão, assim conhecido, que muito lamentou pelos pecados do seu povo, agora, nesses versículos, pode se alegrar e pode até, de certa maneira, produzir uma fala que soa como música para nós e alegra os nossos corações. Se você conhece bem este bom pastor, este renovo justo, o Senhor Jesus Cristo, então você também pode assim entoar, cantar ao Senhor, como faremos daqui a pouco, logo em seguida a oração, cantando ao Rei justo, ao bom pastor, o Salmo 23. Que Deus abençoe o seu povo, que o Senhor fortaleça a nossa fé e assim nos guie
pelas águas tranquilas, pelos verdes pastos, descansando no bom pastor, que é o nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Oremos ao Senhor. Graças te damos, ó Deus, por tua palavra e louvamos o teu nome, Senhor. Te pedimos que agora possamos responder com obediência a ela, olhando para o renovo justo, para o bom pastor, e nele descansando e sendo guiados por ele. Nos ajuda, ó Deus, assim confiarmos em ti e que sejamos encontrados como cobertos pela justiça de Cristo, jamais confiando em nossos méritos. Essas vestes são passos de trapos de imundícia, Senhor, mas é as vestes de Cristo, a sua justiça que nos cobre em toda a sua perfeição, que nos garante acesso à tua presença. E por isso te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.